é totalmente o oposto daquilo que se fala publicamente, né? Vamos matar o jogo. O treinador, principalmente, a gente tem que aproveitar o momento. O time tem suas limitadas, mas aí para não falar outras coisas, né? Vão para cima deles. Aquelas coisas todas motivacionais que existem dentro do vestiário, tirando esse lado de respeito, né, vamos dizer assim, né? E aí passa para um lado um pouco mais agressivo para justamente tentar e colocar o jogador, sentir a pressão do jogo. Porque se o treinador falar, não, tá tudo bem, o time está em último, nós vamos ganhar tranquilo, o jogador entra sossegado. É aquela história do jogador, o jogador acredita naquilo que você fala. Se durante a semana toda você falar, estamos cansados, a maratona de jogos, nós vamos chegar cansados, o jogador, antes de começar o jogo, no aquecimento já está cansado. Agora, se você trabalhar isso, não, vamos jogar, vamos ganhar, vamos buscar o resultado, é jogo difícil, o cara já entra com uma outra concentração. Então, existem várias expressões, né, que se utilizam dentro do vestiário para não deixar essa autoconfiança, muitas vezes, atrapalhar. Né? Senão o cara já vai com a muleta pronta, né? Já vai tranquilo. E esses jogos, por exemplo, esse jogo contra o Atlético Goianiense, um dos jogos, no sentido emocional, um dos jogos mais difíceis, são os jogos mais difíceis. Porque a torcida já espera um resultado de 3-0, 4-0, 5-0. O jogador sabe que se não ganhar bem, vai ter aquele questionamento, porque é uma obrigação. Né? E do outro lado, você tem muitas vezes 11 jogadores que vão jogar o jogo da vida. Vou jogar contra o Palmeiras, jogo bem, se tiver alguém no estádio assistindo, o cara pode me contratar, ou eu posso ir para um outro clube. Então, são jogos difíceis porque a pressão do Palmeiras, que já existe, ela passa a ser redobrada justamente por conta dessa diferença de investimento, que muitas vezes no campo não se transforma, né? Você pode pagar um jogador 7 milhões, 15 milhões ou 30 milhões e chega na hora do jogo, o cara não joga nada, não vale nada. Então é bem complicado para você administrar isso. Sim. Até sair o primeiro gol. Saiu o primeiro gol, já fica um pouco mais sossegado. Certo. Gustavo Hoffmann, a pergunta vai para você, você vai entender por quê. É obrigação do Palmeiras ganhar do Atlético Goianiense? É obrigação. Legal. Como eu não faço parte do elenco do Palmeiras, não preciso... Você pode ser sincero, né? Usar o discurso mais político, e é compreensível justamente pelos argumentos que você usou agora há pouco na pergunta para o Zé. Você não vai querer alimentar o vestiário do adversário. Senão a gente não vai ver o Borja, por exemplo, chegando, dando uma entrevista, a gente tem que ganhar, tem que golear, e eu quero meter uns 2 gols para recuperar minha confiança. Se você fala um negócio desse, o vestiário do Atlético Goianiense pega aquilo lá e transforma numa bomba. E acaba se motivando ainda mais para um jogo contra o Palmeiras. Mas o Zé já falou como que essas coisas funcionam no vestiário. O Palmeiras tem obrigação de ganhar no Atlético Goianiense. O Palmeiras é um time que luta pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense é um time que luta contra o rebaixamento. O Palmeiras joga em casa contra o Atlético Goianiense. Qual é o resultado esperado? Não tem como fugir disso. Não é uma partida do Palmeiras com o Atlético Mineiro em casa. Sim. Onde um tropeço eventual, uma derrota, um empate, não é o fim do mundo. Sim. Um tropeço com o Atlético Goianiense em casa é horrível, porque os times são de patamares diferentes, têm objetivos diferentes, qualidades muito distintas, apesar dos desfalques do Palmeiras. Mas aí, peraí, né? A gente não falou tanto de elenco, a discussão sobre qual era o melhor elenco do Brasil. Não tem o William, vai jogar o Borja, tem problemas do meio-campo. Só que o Palmeiras tem sim a obrigação de vencer hoje o Atlético Goianiense, não tem como fugir disso. Estou citando o Palmeiras, falarei o mesmo quando o Corinthians jogar com o Atlético Goianiense em casa, São Paulo enfrentar o Atlético Goianiense em casa, Flamengo e por aí vai em relação aos grandes do Campeonato Brasileiro.